Olá, professores. Eu me chamo Fabiano Aparecido Alves, sou aluno do curso de pós-graduação em Arquitetura de Software Distribuído. O tema escolhido para apresentar o conhecimento adquirido no curso foi o sistema de logística baseada em microserviço. Para construir essa solução, eu utilizei o Visual Studio com linguagem de programação C#. Como vocês podem analisar aqui, eu construí 4 microserviços: o de Customer, que é um CRUD, o de Order, que é um microserviço que interage com os outros 2 microserviços, que é o de Payment e o Delivery. Para atender como banco de dados, eu utilizei o SQL Server. Para cada serviço foi criado um banco de dados, então a solução ela é 100% independente, então cada microserviço pode ser feito deploy em servidores diferentes e os seus bancos de dados também pode ser feito o deploy em bancos de dados, em instância do banco de dados separadas. Com isso você pode ter uma melhor administração desses bancos, podendo dar mais privilégio ou menos, baseado no como está o consumo de cada um. Para suportar essa solução, eu usei o Docker como gerenciador de container. Como fila, eu usei o RabbitMQ para gerenciar as filas, porque cada serviço faz a postagem da sua solicitação através de uma fila, e aí o outro serviço ele pega a informação na fila para dar sequência na tratativa. Como banco de dados, eu usei o SQL Server, né, já tinha dito, usei o Redis como cache e usei um gerenciador de log, o SEC, e para monitorar a aplicação, ver tempo de execução de cada serviço, de cada chamada, eu usei o Jarger. Então, essas foram as ferramentas que eu usei como suporte para atender a solução de microserviço que eu estou demonstrando aqui nessa POC. Então, aqui eu já subi os serviços de order, subi o serviço de payment e o de delivery para fazer uma demonstração aqui de uma solicitação e a gente identificar o que aconteceu com essa solicitação. Estou dando uns enters aqui para facilitar a identificação nessa tela aqui dos logs, para a gente verificar que realmente aconteceu uma solicitação. Eu vou fazer um post de uma solicitação. Fazer um post aqui de uma solicitação de uma order. Podemos verificar aqui também, só para vocês identificarem, que realmente aconteceu o insert no banco de dados de order. Fazendo um select aqui, nós vamos identificar a quantidade de registro que tem nessa tabela. Vou gravar aqui, 31 registros. Vou fazer a mesma coisa no banco de dados do Payment. Select, asterisco from.
Fez a mesma coisa, só vou dar um count aqui. Temos aqui 22 registros. E vou fazer um select também do banco de dados de delivery. Select count from fazer um count aqui no banco de dados de delivery. Temos 17 registros. Bom, agora eu vou fazer uma requisição lá no de order. E aí a gente deve ter um acréscimo de um registro lá na tabela de ordem e assim por diante, um acréscimo na tabela de banco de dados de payment e no de delivery. Aí, ó, sendo assim, nós já identificamos aqui que o customer Thelma Alves fez uma solicitação. Por sua vez, essa solicitação foi inserida no banco de dados da order, né? A gente dá um select lá para olhar. Já apareceu aqui também no log a solicitação aqui no payment e a gente pode identificar aqui também que aconteceu uma requisição aqui no banco de dados do delivery. Se nós viermos aqui e realizar o select aqui, nós já temos 32 registros aqui, a gente tinha 31. A mesma coisa no banco de dados do payment, 33, 23 e nós tínhamos 22. E a mesma coisa aqui no de delivery, ou seja, o dado passou entre os três serviços. Agora eu quero demonstrar para vocês uma resiliência. Vou mostrar o log primeiro para vocês, como que a gente, com a implementação que foi feita, o que é possível identificar. Então, vou copiar aqui o Transaction ID, vou vir aqui no SEC e vou colocar aqui para executar. Então, nós temos aqui, ó, a requisição sendo feita. Deixa eu ver se eu peguei. Desculpa, eu não peguei a transação da requisição. Eu peguei da próxima. Vou pegar aqui da transação que nós fizemos o insert. Mas ali a gente pode também verificar uma outra ocasião, inclusive é uma requisição que sofreu um erro porque eu tinha tirado a fila do ar. Agora, se a gente for olhar aqui, ó, dessa transação, nós temos todos os logs, o log completo da transação, que momento que ela bateu e qual foi o caminho que ela percorreu. Então, a gente consegue aqui identificar e ver o tempo de cada solicitação. Não o tempo de cada solicitação, né? Porque o intuito aqui é só ver se teve o erro ou não. E aqui no JET, aqui sim a gente consegue analisar todas as solicitações que foram feitas e o tempo que levou para cada solicitação. Se nós abrirmos aqui, ó, a gente tem o trace de toda a solicitação. O tempo que levou em cada camada, em cada requisição. Isso foi implementado também nessa solução que eu estou demonstrando. Outra coisa que a gente pode olhar aqui o horário, né, da solicitação, né, da requisição. Então, a gente vê que exatamente é esse horário que nós rodamos a solicitação, né, que bateu
a requisição, começando aqui. Agora eu vou fazer uma demonstração para vocês, tirando como o principal objetivo dessa POC é mostrar resiliência. Então, por isso eu implementei um bom sistema de log e inclusive um sistema de monitoração. Eu vou tirar aqui do ar o banco de dados, o Hermit, e aí eu vou apresentar para vocês, dentro de cada serviço, eu tenho uma tabela de resiliência, se caso o servidor, o servidor de mensagem estiver fora, se caso aquela fila por algum motivo estiver fora, ele vai gravar nessa tabela de resiliência e a mensagem não vai ser perdida. Então, se nós dermos um select aqui nessa tabela, agora nós estamos com 32 registros. Aqui nós estamos com 23 registros. E se nós olharmos aqui, acho que é 18, né? Isso. Nós estamos com 18 registros aqui nessa tabela. Eu vou fazer uma nova solicitação, assim que a fila ficar fora, ela já está fora. Eu vou fazer uma nova solicitação e vamos verificar que o registro vai ficar parado na order. E esse registro... uma outra coisa importante demonstrar para vocês, que aqui, ó, na implementação que eu fiz, eu falei que o retry de verificação da fila, do banco, porque se vocês olharem aqui no começo, assim que a gente sobe o serviço, ele faz algumas validações. Ele verifica se o banco de dados está no ar. Então, toda vez que o serviço subir, e ele sobe o serviço na porta correta, ele verifica se o banco está no ar, se o JAER está no ar, se o SEC está no ar, verifica se todos os serviços que serão consumidos, eles estão disponíveis para serem executados. Então, aqui, ó, a mesma coisa ele faz. Em detalhe, para todos foi implementado tanto o retrial quanto o circuit break. Então, assim, você pode olhar aqui que ele bateu 3 vezes lá, ele não teve sucesso, e para que ele não fique batendo, igual um louco, ele entrou aqui o processo do circuit break, que aí ele vai bater menos vezes lá no servidor. Então, ele vai bater uma a cada 5 minutos, que é o que está configurado aqui. Mas eu poderia colocar mais, poderia colocar menos. Aqui também, ó, você pode verificar que também temos implementado tanto a parte do retry quanto a parte do circuit break. Então, ele deu on aqui agora, então está ligado o circuit break, então o retry não vai ser executado, e aí, daqui, quando dar os 5 minutos, ele vai executar de novo. Bom, vamos fazer mais uma solicitação aqui, agora com esse outro pedido. Nesse outro pedido, nós tomamos 200, mesmo a fila estando errado, né? O sistema identificou que tinha um problema, mas ele gravou na tabela de resiliência. Se nós formos dar um select aqui, ó, nós vamos ter 33 registros e nós vamos ter um registro aqui, ó, parado na tabela de resiliência. Se nós olharmos aqui na tabela de payment, nós vamos ter os mesmos 23 registros. E se nós olharmos na tabela de delivery, no banco de dados de delivery, nós também vamos ter os mesmos 18 registros em formato. Eu vou subir agora aqui, novamente, a fila. E automaticamente, assim que a fila tiver on, automaticamente o serviço vai identificar que a fila restabeleceu, o próprio processo, né, do circuit break, vai identificar que a fila
estabeleceu e ele vai mandar as requisições para as filas respectivas. Então, vamos aguardar um minutinho. Assim que o serviço identificar que a fila já está no ar, ele vai fazer a requisição. Tanto, ó, tá vendo? Ó, o circuit break, só para demonstrar para vocês aqui, ó, o circuit break estava on, automaticamente ele virou off, porque ele identificou que a fila foi para o ar e automaticamente executou a solicitação que estava na fila. Se nós formos aqui no banco de dados, na tabela, vamos olhar aqui na tabela de order primeiro. Ó, tinha um registro aqui, se a gente executar esse registro não vai existir mais. Se a gente executar aqui, os mesmos 33 registros vão estar aqui, certo? Aqui nós tínhamos 23, vamos ter 24. E na tabela de delivery, nós vamos ter os 19 registros, nós tínhamos 18. O principal objetivo dessa POC foi demonstrar resiliência e fazer com que a aplicação ela executasse independente. Para isto, tanto no SEC, se eu pegar aqui, ó, e rodar o log, nós vamos identificar todas as informações, inclusive vai demonstrar aqui que teve um erro aqui de solicitação e que o circuit break foi acionado. Aqui a mesma coisa, né? Ele vai apresentar todos os erros que aconteceram na aplicação. Do outro lado, a gente tem o JAD, que eu já apresentei para vocês, que vai monitorar todas as solicitações. Então, aqui, se nós entrarmos aqui nessa order, nós vamos ter todo o trace referente a essa order que foi postada. Se nós verificarmos aqui, geralmente, uma solicitação, ela demora 1 minuto, segundos. E aí, a order que nós paramos, né, ela demorou 1 minuto e 46, porque eu parei a fila do Remedy para representar aqui a resiliência implantada nessa solução. Bom, esse é a parte de demonstração do que foi implementado em C#. Eu acabei não compilando a solução aqui no C# porque iria levar um tempo considerável, mas se vocês verificarem aqui em cima, foi feito a execução do .NET Run, tanto para a aplicação do Payment, quanto para a aplicação do Delivery e também para a aplicação do Order. Bom, queria agradecer a todo o apoio que o professor Pedro me deu com relação ao fundamento e a parte de análise da solução como toda. E eu finalizo aqui a entrega do meu TCC. Muito obrigado a todos